Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Presbítero Giovanni Cardoso, com o tema o protecionismo pastoral. Não é? Tem sido, podemos usar talvez uma palavra muito dura, mas um câncer dentro da Igreja do Senhor. Pastores que se autoprotegem e pastores que se unem para se protegerem usando textos bíblicos, lançando para a igreja, para se blindarem, mas não explicam o texto bíblico como deve ser explicado. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus que é um dos textos áureos que esses líderes religiosos eles usam para corromper a igreja, enganar a igreja, se autoprotegerem, não é? Porque eu entendo, irmãos, que o texto bíblico, ele ao ser colocado para a igreja, ele precisa ser explicado na íntegra, porque a palavra de Deus, ela tanto corrige a mim, que estou pregando, como quem está ouvindo a mensagem. O texto bíblico que encontra-se no Salmo 105, versículos 3 em diante. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, ou de um reino para outro reino, não permitiu a ninguém que os oprimisse por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido como escravo, José. E aí o salmista continua a história. Observem, irmãos, que um dos textos áureos para eles, para esses pastores, que com suas mensagens programadas para trazer o rebanho cativo a eles, de tal forma que os membros da igreja, a igreja não pode questioná-los, pois são homens intocáveis. Eles usam esse texto, não toqueis nos meus ungidos. Irmãos, esse texto aqui, observem que nós lemos do versículo 13 ao 16, mas leia todo o Salmo 115, destacando esse versículo, aliás, o Salmo 105, você verá que essa mensagem, irmãos, ela foi dirigida, essa correção, aos ímpios, aos reis das nações ímpias que oprimiam o povo de Israel no deserto, no Êxodo. E Deus os chamou de ungido, ou seja, ungidos somos todos nós. Cada um de nós como igreja, como servos e servas de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, eu não quero trazer aqui vários textos porque também não quero me prolongar para não ser cansativo, mas o povo de Deus conhece e é só pesquisar. Você vai ver a Bíblia nos ensinando que nós devemos sim obedecer às autoridades constituídas, os nossos pastores, os nossos líderes, mas até o momento em que estes permanecem servindo a Deus com sinceridade. A partir do momento que se desviam, a igreja, cada membro, nós não temos a obrigação de segui-los de maneira nenhuma. São homens que agem como o rei Saul, o rei Acabe e tantos outros que foram rejeitados por Deus, mas Deus permitiu que eles continuassem governando, oprimindo o povo de Deus, por várias razões. E uma das razões, irmãos, é a falta de conhecimento de Deus. As pessoas têm desprezado o conhecimento de Deus, as pessoas têm desprezado a intimidade com Deus. São centenas e milhares de pessoas que fazem parte de determinada igreja, não é? Que determinada igreja, quando eu digo denominação, que faz parte da igreja do Senhor, da igreja que um dia vai para a glória. Mas essas pessoas, irmãos, elas se limitam apenas a ouvir o pregador, mas não fazem como os irmãos de Bereia, que consultavam o que o grande pregador e ensinador Paulo falava. Os irmãos iam lá consultar, para ver se aquilo que Paulo estava falando realmente batia com o que estava escrito na palavra, na lei de Deus. Então, o que a gente vê são as pessoas se digladiando entre si, se acusando entre si. Não falo daqueles que questionam, que denunciam a verdade. Estou falando daqueles que falam aleatoriamente, jogam palavras ao vento, sem ter o mínimo conhecimento de Deus, apenas ficam bitolados naquele determinado pregador malicioso, que lança uma mensagem como, por exemplo, eu vi recentemente um determinado pastor ensinando em uma igreja, e ele dizendo: irmãos, a igreja tem a obrigação de obedecer ao pastor, de amar ao pastor,
de considerar o líder, de respeitar. Sim, é verdade, pastor, é verdade. Mas o Senhor esqueceu de dizer até quando esse pastor permanecer no lugar que Deus o colocou. Então está faltando isso, irmãos. Os homens de Deus ensinarem que a igreja deve respeito, honra aos seus líderes, deve obedecer a palavra dos seus líderes, as orientações dos seus líderes, mas, pastores, os senhores precisam dizer, mas, enquanto pastor apontar para ele e dizer, fulano, beltrano, permanecer na presença de Deus, agindo como homem de Deus e não como um ímpio. Porque, irmão, na verdade, muitos que se dizem homem de Deus e que outrora foram homens de Deus estão agindo como verdadeiros ímpios. E aí Deus permite a operação do erro. Deus permite que espíritos enganadores, eles falem na boca desses homens para enganar a igreja. E a igreja é simples e Deus permite que a igreja seja enganada. E como eu dizia, irmãos, um dos motivos que Deus tem permitido que esses homens continuem governando, massacrando, oprimindo o povo de Deus, é exatamente, irmãos, a falta de conhecimento, a negligência dos líderes subalternos, ou seja, os líderes que estão abaixo daquele líder superior, de não se colocarem, de não pressionarem à luz da palavra de Deus, de não questionarem aquele líder corrompido, caído, desviado, que continua à frente por um tempo, porque o tempo de Deus há de chegar na vida desses homens desviados. E aí, irmãos, eu quero ler um texto na palavra de Deus que encontra-se, muito conhecido, em 1 Reis, né, quando Deus ali ele rejeita o desviado rei Acabe. Acabe já tinha oprimido os profetas, principalmente o profeta Micaías, não queria ouvir os profetas, e sim os profetas de Baal. Acabe tinha se acostumado a ouvir os profetas que preenchiam o ego dele. Existem igrejas, irmãos, que há muitos anos os líderes principais, a diretoria da igreja, reprimiram, oprimiram, perseguiram os profetas de Deus, as mulheres, os homens que Deus usa. Por quê? Porque eles sabem que Deus usa e com certeza seriam e serão desmascarados na frente de todos. E aí eles oprimiram. E Acabe oprimia demais. E aí, um momento em que ele estava reunido, ouvindo os profetas de Baal e os profetas profetizando. Olha, Acabe, tu és um homem de Deus. Olha, Acabe, vai à guerra que Deus vai te dar vitória. Ou seja, falando aquilo que ele queria ouvir. Mas aí o rei Josafá, o rei de Israel que estava com ele, pediu para chamar um homem de Deus. E ele, contra a sua vontade, Acabe chamou o profeta Micaías. E aqueles homens, profetas comprados por Acabe, foram a Micaías e disseram, olha, todos os profetas falam o que o rei quer ouvir. Tu fala aquilo. Aí Micaías disse, eu falarei o que Deus colocar na minha boca. E aí quando Micaías chega diante de Acabe, começa a ser hostilizado. E ele brinca com Acabe, fala aquilo que Acabe quer ouvir. E aí Acabe entende que ele está debochando. E diz, quantas vezes te disse? Está no capítulo 22, não é? De 1 Reis. Quantas vezes te disse para falar somente o que Deus manda? E aí Micaías abre a boca e diz, olha, ouve, pois, a palavra do Senhor, versículos 19 em diante. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o seu exército, e o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda, e disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante de Deus. Né? Se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Deus sabe de tudo, mas foi um diálogo ali com aquele espírito. Aí o espírito diz, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que é o Senhor, pois o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas. Então é isso, irmão. O espírito da mentira está agindo no meio da igreja do Senhor como um câncer. O protecionismo. Os pastores vivem se degladiando em guerra um contra o outro, um competindo contra o outro, mas quando é para se autoprotegerem, eles se unem em um espírito diferente que não é o Espírito de Deus, para enganar a igreja, enganarem-se a si próprios, mas não enganam ao Deus que é dono da igreja. Tá bom, meus queridos irmãos? Então que Deus abençoe, que esse espírito maligno de protecionismo que alguns pastores têm lançado mão para enganar a igreja e para se autoprotegerem, colocarem ao seu redor uma redoma de vidro para se protegerem contra os questionamentos verdadeiros da igreja,
Esses homens, eles precisam abrir os olhos, porque talvez ainda haja esperança. A igreja é do Senhor, a igreja não é dos senhores. Muitos pastores estão aí, irmãos, promovendo obreiros, não estão consagrando nem apresentando obreiros, estão promovendo obreiros com medo que esses obreiros, esses irmãos, essas irmãs, se libertem do seu jugo maligno e vão para uma igreja séria. Então, muitos obreiros estão sendo aí promovidos, jamais consagrados por Deus. Deus não está nesse negócio. Não se deixe enganar. Tenha muito cuidado. É uma chuva, é uma comercialização de cargos, de obreiros sendo promovidos, simplesmente porque o líder principal de determinada igreja está arrancando os cabelos porque determinada igreja séria está chegando em determinada cidade. Deus tem levantado homens sérios, homens que um dia também participaram desse protecionismo que age dentro das igrejas como um verdadeiro câncer, que, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo, precisa ser extirpado, precisa ser arrancado para a glória de Deus e para que a igreja do Senhor cresça com saúde. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.